É, pessoal, Intel vai vender muito processador com essa família Intel Core Ultra que está saindo agora, 285K, 265K, 245K. Só que esses processadores não vão ser da Intel. Infelizmente, essa família, ela pode marcar um novo território para a Intel, porém, a título estratégico, eu acho que eles vão permitir que a AMD dê um solavanco na Intel ainda maior, ganhe um pouquinho mais de mercado. E a gente vai falar no vídeo de hoje sobre performance, eficiência, preço, competitividade e futuro do que a gente pode esperar aí para o mercado de processadores com essa nova família da Intel, tá bom, pessoal? Tudo isso, lógico, depois do recado dos nossos patrocinadores. GVGMall.com, esse é o site confiável e seguro para você comprar as suas chaves de Windows 11, Windows 10 e pacote Office. Você pode optar pelo Windows 11 Pro por R$ 124,00 usando o cupom PCF25 ou ir no Windows 10 que é mais barato, sai por R$ 86,00 usando o mesmo PCF25 e fazer aquele upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Sem esquecer também que o pacote Office sai por R$ 255,00 e o cupom do PCFX também vai. Eu recomendo para vocês que usem os links que estão aqui na descrição para vocês entrarem na GVG Mall e fazerem a festa não tendo mais aquelas limitações chatas de quem não ativa o seu Windows e não tem um Windows original. Para começo de conversa, pessoal, vamos falar da performance desses novos processadores Intel Core Ultra. E apesar de nós estarmos falando de processadores com IPC maior, a gente está abrindo mão aí de hyperthreading e está abrindo mão de clock no novo processo de fabricação da Intel. Quando a gente fala de performance, a gente, em alguns pequenos pontos, consegue superar os processadores de última geração Intel, os 14900K e familiares. Mas, na grande maioria dos casos, há relativa perda de performance. Se você for pegar na média geométrica, eles podem se dizer comparáveis com a geração anterior, com um consumo energético menor. Só que esse consumo energético menor, e aí que entra toda a discussão, chega a tornar esses processadores eficientes ou simplesmente mais eficientes que os péssimos processadores de 14ª geração da Intel. A verdade, pessoal, é que em momento nenhum desses novos processadores conseguiu superar de maneira, digamos, definitiva, a performance de quaisquer outros processadores que nós já tenhamos no mercado que se possam dizer de última geração. Portanto, o que fica claro é que a Intel realmente, como mostrou no seu marketing, sabia que esses processadores não iriam nos surpreender nem nos chamar a atenção no quesito performance. Raramente ali no Cinebench 2024 da vida, eles conseguem superar seus antecessores, antepassados é outra coisa, né? Seus antecessores. Mas o que é mais interessante é que o apelo que eles fizeram para a eficiência, na minha visão, não se mantém. Gente, é evidente que, seja em gaming, seja em workloads, a nova geração, ela ou tinha que ser melhor, ou ela tinha que ser mais eficiente. Porque se ela fosse pior nos dois quesitos, ela teria que ser, no mínimo, mais barata. E nem pode se falar de ser barata, porque ela exige DDR5 obrigatório, exige troca de placa-mãe obrigatória, e até de water cooler se você for ser, digamos assim, preciosista. O mais importante é lembrar que, mesmo com todo o trabalho que a Intel fez, mesmo falando de um processo de fabricação de 3 nanômetros, que é inclusive mais, digamos assim, melhor do que o processo da AMD nos Ryzen 9000 de 4 nanômetros, mesmo assim, a Intel não conseguiu rivalizar com a AMD em eficiência. A gente está falando, se a gente for pegar, por exemplo, testes do Gamers Nexus, que de fato tem toda uma metodologia a respeito de eficiência, de consumo energético a ser seguida pelo mundo inteiro, eles são referência mundial, a pisa que esses novos Intel pegam é tão grande que, às vezes, eles conseguem competir com o Ryzen 2700. Velho, Ryzen 2700. Só para vocês terem ideia, o Ryzen 2700 é da época do Core i7 8700K.
olha o quão a Intel teve que abrir mão de performance para poder chegar no 2700, né? Então, para chegar nos 5.000, 7.000 e 9.000, principalmente em 9800X3D em gaming, a eficiência dele em gaming que é monstruosa, nem com um processo de fabricação melhor a Intel conseguiu. Então, isso evidencia que há uma incompetência arquitetural, é engenharia que falta para a Intel. Simplesmente colocar um processo de fabricação com uma arquitetura não eficiente não adianta. Então, a Intel precisa voltar para o papel para conseguir alcançar a AMD. A AMD está indo muito bem, não precisou apelar para 3 nanômetros, não precisou encarecer o produto para poder competir com a Intel. E mesmo assim a Intel está ali patinando. Há discussões a respeito da opção da Intel sobre abrir mão do hyperthreading. Mas o que se fala muito é que o hyperthreading era muito associado a falhas de segurança e até inclusive a falhas de scheduling, né? Agendamento. Agendar tarefas para o processador com hyperthreading, que já está ali há 20 anos, ficava cada vez mais problemática. Mas ainda se fala também que o novo Windows ainda não consegue fazer um scheduling correto desses novos processadores. Aliás, revisões, né, análises de primeiro dia, sempre são muito permeadas por problemas. É absolutamente normal isso. Aconteceu com os Ryzen 9000. A AMD encheu os reviews de informação dizendo assim, não, vocês testaram errado, vocês fizeram sem... Mas é sempre assim, gente. É sempre assim. Plataformas novas, processadores novos, arquiteturas novas, métodos de fabricação diferentes, agora usando Foveros, ao invés de um chip monolítico. Tudo isso é muito inédito para a Intel. Mas, ao mesmo tempo, é um sinalizador de mudança. Porque, realmente, ficar overclockando o 12.900K, um 13.900K, um 14.900K, até o seu limite, para poder conseguir consumir 300 e tantos watts ali, beirava o ridículo, né? Beirava claramente o apelo que a Intel estava fazendo, dizer, pelo amor de Deus, eu não posso ficar embaixo nos gráficos. E agora ela fica, e ainda fica em eficiência, mesmo tendo um ganho muito grande. A eficiência, e aí eu diria assim que existe uma diferença entre ser mais barato e ser barato. Ser mais barato que uma coisa muito cara é super fácil. Mas ser barato é outra história. Então, ser mais eficiente que uma coisa extremamente ineficiente é muito fácil. Agora, ser eficiente ainda não consegue ser. Tudo bem que a grande maioria dos testes que foram feitos consideravam jogar, por exemplo, em 1080p low, que não é o que a maioria das pessoas vai fazer. Eu gostaria de ter visto um teste pegando, por exemplo, uma 4090, jogando em 4K, 100 FPS, o processador num quase idle ali, que é onde a maioria das pessoas que consomem high-end vai usar, e ver como que ele se comporta naquele patamar. Porque tudo bem que quando a gente vai testar e fazer comparativo de processador, a gente tem que colocar o processador como limitador, né? E ficou claro que, ao longo dos próximos anos, quando as GPUs aumentarem a performance e colocarem um limite nos processadores, os Intel Core Ultra vão chegar nesse limite antes dos Ryzen 9000 e muito provavelmente antes dos Ryzen 9800X3D, chega antes dos 5800X3D, então é muito, muito mais negócio ir num 5800X3D, 5700X3D do que num processador desse se você for para gaming, em eficiência, em limites para o futuro. Mas ao mesmo tempo, sinaliza que a Intel está dizendo assim, cara, chega, vamos focar em ganho de eficiência. E agora, o jeito é voltar para o papelzinho, melhorar a arquitetura, apelar para um Foveros, apelar para fabricação, apelar para um processo de menos nanômetros, para poder conseguir eficiência o mais rápido possível. A vantagem disso é que, nesse primeiro momento, vai ser igual foi Ryzen 7000. Todo mundo vai olhar assim, para que eu vou querer isso? Mas pode ser uma virada, tal qual foi o Zen na época da AMD. Vocês devem lembrar muito bem. Quando o Zen chegou, tinha uma proposta muito boa. Mais núcleos. Núcleos reais. Ganhos de IPC em relação aos FX. E lembrando, gente, assim como hoje o ganho de eficiência da Intel é
ruim porque se compara a uma arquitetura extremamente ineficiente. Naquela época, o ganho de PC dos Zen era muito alto porque o IPC dos FX era terrível. Então, de início, a gente diz assim, ó, teve um ganho de PC, teve um aumento de núcleos, mas ainda não é o suficiente porque, no fim das contas, a gente também precisa de latência interna, a gente precisa de uma arquitetura de, no caso, ou Ring Bus, ou Mesh SLC, ou Infinity Fabric, que fosse mais eficiente, que fosse mais rápida, que adicionasse menos latência. E essa latência foi duramente criticada, a quantidade de bugs iniciais também foi duramente criticada. A própria Intel sacaneou com a AMD, dizendo que os chips da AMD eram colados, né, por conta dos EPIC na época, dos Threadripper. E hoje, a Intel tá meio que tentando fazer isso, né? Então, naquele momento, a AMD abriu mão de um clock alto, abriu mão de latência baixa, abriu mão de um processo de fabricação normal, mais comum na época. E hoje, ela já colhe muito esses frutos desse investimento e desse, digamos assim, desse impacto que ela fez no mercado naquele momento. E hoje talvez seja esse o momento da Intel, dizer assim, não, vamos dar uma freada, vamos impactar o mercado de uma maneira diferente para que a gente faça essa curva em direção ao objetivo correto, que é ganho de eficiência, ganho de competitividade, conseguir trazer produtos melhores para o mercado para que eles possam sobreviver. E nunca pensem que isso aí eles estão fazendo porque eles gostam dos gamers, porque eles gostam da gente, não, nada disso. Simplesmente os caras têm que vender, cara. E, francamente, hoje a gente está falando de placas-mães absolutamente caras, as mais caras da história. Eu vi na Gigantech um Intel Core Ultra 7 265K por R$ 3.200. Esse aí seria o substituto do 14.700K. E aí, caro, uma placa-mãe cara, que precisa que você tenha DDR5 para não render muito bem e não ser muito eficiente. Tipo, se ele não rendesse tão bem e fosse o supra-sumo da eficiência, pô, aí beleza, mas não é. Não é o supra-sumo em game, não é o supra-sumo em workloads, não é o supra-sumo em eficiência, não é o supra-sumo em absolutamente nada, e é caro e não é convidativo. Resumindo, ninguém consegue achar uma justificativa para isso ser comprado. A gente acha uma justificativa para isso ser vendido. A Intel precisa dar continuidade para os produtos dela, ela não tem opção, a cada 1, 2 anos ela precisa de uma nova geração, mas, cara, quem vai comprar isso? É reviewer, tipo eu, é gente que, sei lá, tem preconceito com a AMD, e eu acho que, inclusive, a Intel está se valendo de ter um market share alto para tentar emplacar isso nas pessoas que ainda insistem que a AMD não dá para usar, né? Então, assim, eu acho que para o futuro vai forçar a AMD a ter uma nova postura e dizer assim, bom, a Intel mudou o caminho. Até porque a AMD sabe muito bem que não dava para levar um 14.900K como se ele virasse um 15.900K a 6.8 GHz, né? A AMD sabe disso. Então, agora, diz assim, a arquitetura é nova, eles estão dispostos a mudar as coisas e muito provavelmente eu diria para vocês que a Intel tem uma capacidade de relacionamento com o desenvolvedor muito mais forte do que a AMD, então muitas otimizações ainda podem vir, desde dizer assim, não, senta o dedo nessa otimização aqui, coloca isso numa atualização do Windows 11, coloca isso em novos jogos. Ela tem uma influência maior e mais rápida, mas a própria Intel concorre consigo, né? Então eu fiz um post dizendo assim que o 14.600K, por exemplo, é um processador a ser batido, cara. Então se você não gosta de Ryzen, o 14.600K aceita tanto o DDR5 quanto o DDR4, brincar com ele, fazer overclock com ele, tanto de memória quanto de processador, é extremamente bacana, é extremamente divertido. Muita gente ainda tá, como eu falei, nessa questão da confiabilidade. Nós temos Z790, que são placas-mãe com excelentes features, que são diferentes, por exemplo, de você ir numa X570 que já está sem atualizações há mais tempo, né? Quando eu digo sem atualizações não tem mais placas-mãe com features mais recentes. Então, acaba que muita gente pode ir para o 14.600K, para o 14.700K, que devem baratear, devem entrar em promoção, estão com 5 anos de garantia, com as novas BIOS devem ser opções interessantes, sem o problema da instabilidade se você for comprar ele zero.
Então, assim, a Intel tem uma concorrência muito maior do que ela pensa, causada por ela mesma. Então, pelo menos, foi um salto para o caminho correto. Vamos ver o que vai ser daí para frente. Agora, pelo menos, o mercado de processadores, ele não é o tipo do mercado que espera evoluções muito absurdas como o de GPU. GPU é 30%, 40% a cada geração. Processador é 10%, 12%. Então, a Intel ela pode, nesse momento, dar uma freada e a gente espera que, muito em breve, ela consiga trazer uma rivalidade melhor. Lembrando que a AMD, quando os Zen saíram, todo mundo dizia assim, tem como, a AMD nunca vai rivalizar com a Intel, a AMD nunca vai chegar perto, e tá aí o momento que nós estamos. A AMD bossalmente superando a Intel em quesitos de eficiência, de performance em game. Quem diria, na época, se eu soltasse, lá em 2017, que um dia os Ryzen iriam superar em gaming os Intel, todo mundo ia me quebrar no soco, e olha o momento que nós estamos. Então, vamos esperar também para ver como que a história se desabrocha aí ao longo do tempo. Tá bom, pessoal? Eu gostaria que vocês, se não forem inscritos no nosso canal, vocês se inscrevam, não dá trabalho nenhum, pessoal. A gente sempre traz coberturas com uma forma de pensar um pouquinho diferente, com um pouquinho mais de cuidado, pelo que eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Mais da metade das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal, então confere. Se não é inscrito, se inscreve lá, dá uma moral pra gente. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.